Aí é. E agora faremos a segunda discussão do PLC número 3 de 2025, o projeto de lei complementar do Executivo. Altera a Lei Complementar número 5 de 28 de dezembro de 1992, Código Tributário Municipal. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Não é votação. Tem que cancelar. Isso. É para ver. Muito bom dia a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa, alunos da ETEC, corpo docente. Que bom que vocês vieram aqui. Deixar um abraço aqui especial para a Verônica, que está ali, ela que já foi minha aluna lá no Agente de Trânsito Mirim, em 2018, uma excelente aluna, tenho certeza que ainda é, e vai cada dia mais contribuir com a nossa cidade, e quem sabe um dia também vereadora dessa casa, né? Então, que Deus abençoe vocês aí, parabéns pelo trabalho que vocês fazem na cidade, a ETEC faz um trabalho brilhante, então parabéns para vocês aí, e essa casa está aqui de portas abertas para vocês. Quando vocês quiserem vir aqui, sintam-se à vontade, alunos e alunas, tá bom? Um abraço para vocês aí. Pessoal, a gente vai discutir agora, a segunda discussão, no caso, desse projeto de lei que trata da alteração do Código Tributário do nosso município. E o Código Tributário, para quem não sabe, ele é importante porque ele vai reger como que o dinheiro que é arrecadado no município, que ele vai ser trabalhado no município. Então, para que a gente possa saber tudo que é investido no município, de obras, projetos, construções, escolas, trabalhos em mobilidade urbana, infraestrutura, saúde, tudo isso passa pelo Código Tributário. Então, tudo isso aí exige um valor, exige um investimento. Igual na sua casa, para você poder fazer alguma reforma, fazer alguma obra, você comprar um celular, uma televisão, um sofá, você precisa ter o quê? O dinheiro. A mesma coisa é no município. Para que a gente possa fazer as obras, fazer as construções no município, fazer posto de saúde, infraestrutura, qualquer tipo de serviço no município exige dinheiro, exige recurso e exige uma verba municipal. E eu queria pedir aqui para a TV Câmara, por gentileza, colocar para a gente aí, os slides, a gente relembrar aqui um pouco do que se trata esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, que vai alterar o Código Tributário Municipal, que é um código lá de 92, então, sim, é um código antigo. E a gente pensa o seguinte: será que a cidade mudou ao longo desses 33 anos? Sim ou não? Mudou bastante. A cidade cresceu, as prioridades mudaram também, novas mudanças chegaram, novas tecnologias, e a cidade também precisa acompanhar essas mudanças. E por isso passa, nesse sentido, também o Código Tributário Municipal. Então, por gentileza, TV Câmara, voltar o slide para a gente aí. Queria começar aqui, pessoal, nesse primeiro slide, para fazer uma memória, você que nos assiste em casa aí, para procurar entender, A gente viu que teve várias informações que foram passadas, em relação a isso, dizendo que ia aumentar imposto para a cidade, que o barbeiro ia pagar imposto maior, o cabeleireiro ia pagar mais. Mas eu quero deixar muito claro aqui, na verdade, quais são as mudanças que vão acontecer. Primeira coisa importante, pessoal, a gente aí, vocês são alunos aplicados, tenho certeza que já viram essa questão federal, professora, que teve a reforma tributária. E com essa reforma tributária vai acontecer o seguinte: os dois impostos, ICMS e o imposto ISS, eles serão substituídos pelo imposto chamado IBS. O IBS vai valer a partir de 2032. E o ISS e o ICMS, eles são as principais fontes de receita do município. Então, na verdade, é até maior que o IPTU. Então, o ISS e o ICMS são as principais fontes de receita que alimentam o município, que ajudam a gente a construir os serviços, construir as obras. E quem que contribui com isso? São as empresas, geralmente.
Nós, cidadãos comuns, pagamos IPTU. As empresas pagam ISS e o ICMS. E ele será substituído pelo IBS a partir de 2032, que alcança aí bens materiais e imateriais, direitos e serviços. Eles são de competência estadual e competência municipal, e são impostos que são aí geridos, né, por um conselho gestor, né, que no caso é o CG, que vai administrar toda essa questão dessa arrecadação tributária. E pontuar o seguinte também, que nesses aspectos temos aqui arrecadação e distribuição de receitas, regulamentação e normatização, fiscalização e cobrança, gestão financeira e transparência e harmonização e solução de conflitos. Para o próximo slide, para a gente poder continuar a explicação aqui, qual seria o contexto, né? Como eu falei anteriormente para vocês, a reforma tributária que faz parte da emenda constitucional 132 de 2023, que vai extinguir o ISS em 2032. Importante reforçar o seguinte com vocês também, que o ISS, como já falei, ele será substituído pelo IBS, cuja alíquota de referência nacional foi fixada em 17,7%. O que seria isso aqui? É a porcentagem que as empresas vão ter que pagar, no caso, para os municípios, para os estados e entes federativos. E uma questão importante, por que vai ter essa alteração no município? Porque, a partir do IBS, o município não vai ter mais um controle do que ele recebe de ICMS e ICS. Na verdade, a partir de 2032, o município passará a receber a média que arrecadou de ISS entre os anos de 2019 e 2026. Então, para que o município possa ter uma saúde financeira melhor, possa receber mais recursos federais, é necessário, então, ter esse ajuste orçamentário para que o município possa arrecadar mais e lá para frente, quando o município não tiver mais o controle do que vai receber do Estado e da Federação, ele possa receber mais valores para investir nas obras municipais. Então, é importante reforçar que essa alteração no Código Tributário será uma medida para fortalecer a base tributária e maximizar a arrecadação de ISS durante o período de transição. Então, para que a gente possa receber mais, também tem que arrecadar mais. Próximo slide. E os pontos principais dessa minuta, né, dessa lei aqui, seria outra questão importante. Em 2017, o prefeito Isaías Santana, ele aprovou uma lei nessa casa para que reduzisse para 2% as alíquotas do ISS, para que o município pudesse, no caso, ficar mais atrativo para as cidades. Mas a gente viu aí que já passou essa fase, a gente conseguiu melhorar nesse sentido, e a gente agora tem que adequar. Então, na verdade, é uma adequação do ISS à região metropolitana do Vale do Paraíba, que a maior parte já arrecada 5%. Então, é uma adequação para que o município possa arrecadar mais e investir mais em serviços para a cidade. Outro ponto importante da gente mencionar aqui é a modernização na administração tributária. Domicílio eletrônico, supressão de práticas contábeis superadas, né, como exigência de livros fiscais em meio físico. Como eu falei, a tecnologia veio para ficar. Então, alguns papéis também vão ser descartados e passaram a ser meio eletrônico. E agora, uma importante novidade que é bom destacar aqui. Aqui, todo mundo paga IPTU, né? O pai e a mãe de vocês pagam IPTU da sua casa, IPTU de algum imóvel. Só que, hoje em dia, para que ele possa ter um desconto de 10%, ele tem que estar em dia com as suas mensalidades. A partir dessa aprovação de lei que estamos votando hoje, todo mundo que pagar o IPTU, os seus impostos, até a data de vencimento, vai ter o desconto de 10%. Então, é mais um avanço para a cidade, mais um incentivo para que as pessoas possam pagar seus impostos em dia e o município possa, sim, arrecadar os impostos e reverter em serviços para a cidade. Perfeito? Dando continuidade aí, e agora uma questão importante da gente mencionar aqui, que foi um ponto muito tocado em relação, né, das pessoas que, vai ter uma alteração de alíquota, eu vou ter que pagar mais, barbeiro tem que pagar mais, cabeleireiro, sei lá, artesanato, não. Eu vou aqui mencionar para vocês quais são os principais pontos de quem é afetado e de quem não é afetado por essa reforma tributária. Primeira coisa importante mencionar, que esse projeto aqui, ele não afeta diretamente o MEI, que no caso é o microempreendedor individual, que recebe até R$80 mil por ano, né, porque ele faz parte de um regime tributário do Simples Nacional.
E o valor fixo dele, de contribuição, de R$ 5,00 por mês, vai continuar. Então, nesse caso, com essa reforma, não muda nada. Segundo ponto a ser pontuado aqui, esse projeto de lei não afeta também as microempresas, que arrecadam até R$ 360 mil por ano, porque também estão inscritas no Simples Nacional. Então, o ISS recolhido, do caso delas, né, é uma alíquota que já é federal, então não vai alterar. Outro ponto também que não vai ser alterado são as EPPs, as empresas de pequeno porte, que arrecadam entre 360 mil até 4,8 milhões de reais por ano, que também já estão inscritas no Simples Nacional. Então não tem alteração de contribuição maior, não tem que pagar mais. Outro ponto importante também, que não tem alteração, os autônomos e profissionais liberais, que já contribui um valor de 2 a 6 VRMs por ano. Cada VRM custa em torno de R$ 90, então não vai ter alteração. Agora, a alteração principal são para as empresas de grande porte, que arrecadam mais de 4,8 milhões de reais por ano. Então, nesse caso, essas empresas sim, como elas recebem mais, como elas arrecadam mais, é naturalmente, todos nós, quanto mais você recebe, maior é o seu imposto de renda, maior são aqueles seus dividendos que você tem que pagar. Então, as empresas que recebem mais de 4,8 milhões de reais, elas naturalmente, elas vão ter que contribuir mais com o município. E é importante lembrar aqui, pessoal, o seguinte, que toda essa contribuição, ela visa depois retornar para o município em serviços para a cidade. Então, para que a gente possa ter UBS funcionando, ter hospital, vias pavimentadas, serviço de qualidade, escola, é necessário a gente adequar essa distribuição orçamentária para o nosso município. Então, destacar aqui que é importante esse nosso projeto de lei, para que a gente possa verificar, para que o município tenha uma saúde financeira melhor futuramente, e assim a gente não tenha surpresas, né, de repente, de querer investir em alguma obra e serviço, e nós não consigamos, porque não temos o dinheiro suficiente para fazer isso. Então, são os pontos principais que eu queria passar aqui para vocês, e contar desde já com o apoio dos vereadores, né, para que a gente possa aprovar essa lei em Jacareí. Importante mencionar o seguinte também, que ela passará a valer 90 dias após a sua publicação em relação ao ISSQN. Em relação ao IPTU, passa a valer o ano que vem, e nos demais dispositivos já passam a valer a partir da divulgação dessa lei. Então, a gente conta com o apoio de vocês, deixar aqui bem claro que essa lei ela é fundamental, ela é importante para que a cidade possa se adequar. Outra questão importante mencionar também aqui, que ela é uma adequação a uma emenda que é constitucional, uma emenda federal. Então, o município está se adequando à legislação tributária federal. Então, para que a gente possa continuar trabalhando com isso, a gente continuar arrecadando em serviços para a cidade, a gente está aqui se adequando à legislação federal. Então, passando para vocês mais uma vez, a reforma tributária ela é federal. Cabe aos municípios e estados se adequarem a esta reforma. Então, vou mandar aqui um abraço também para o Guilherme Seixas, acabou de chegar aqui, ele que é o nosso secretário de Finanças, né, para o Nicolas Osalém, assessor, e o Roberto Abreu também está aqui com a gente, nosso secretário de governo. Então, eu conto com o apoio de vocês, deixo aqui meu abraço a todos, agradecer a oportunidade e dizer que essa lei é importante para a cidade. A gente tem que votar essas leis, às vezes elas são impopulares, geram algum desconforto, mas a gente tem que pensar para frente, pensar no nosso município. Se a gente quer o bem da cidade, se a gente quer serviço de qualidade, se a gente quer que o município receba do governo federal esses recursos para poder investir na cidade, a gente às vezes tem que aprovar algumas leis que são mais difíceis, mas a gente entende, né, que é importante essa lei e eu conto com o apoio dos senhores vereadores. Um ótimo dia a todos e que Deus nos abençoe. O próximo é o Marcelo Dantas, que deu um probleminha no tablet dele, está escrito. E o próximo é o Joaquim Almeida. Senhor presidente, senhora, senhores vereadores, público em geral, em especial os nossos queridos alunos da ETEC. Discutir
esse tema, tenho certeza que não é uma coisa confortável. Porque quando você discute um tema que alguém vai pagar a conta, sempre vai ter alguém reclamando disso. Mas, ao mesmo tempo, as mesmas palavras que eu falei na sessão passada, nos dá uma tranquilidade saber que mais de 90% do empresariado da nossa cidade não vai ter essa conta para pagar. E também a gente sabe que vai doer, né? Como eu falei na semana passada, não vamos ser hipócritas que não. E também na semana passada, eu falei de uma situação que todos já sabem, a mídia já sabe, a prestação de contas feita aqui nesta casa foi muito coerente quando o primeiro trabalho do prefeito que assumiu dia 1º de janeiro foi tentar estancar um rombo das nossas finanças. Porque você pega uma cidade endividada, quase que falida, com mais de R$170 de dívida, primeira coisa, para você manter essa cidade saudável, você vai ter que estancar essas dívidas. Mas mesmo assim, além disso, nós temos também uma outra preocupação. Além da dívida que precisa ser paga, a gente precisa também manter a cidade em funcionamento. E ontem eu pedi uma ajuda ao nosso querido amigo Guilherme Mendonça para mostrar para nós qual o custo hoje da cidade em 3 áreas apenas, fora outras áreas. E educação, mensalmente, a Prefeitura de Jacareí gasta R$ 7.373.347,57. A saúde, R$ 16.702.564. Assistência social, R$ 2.637.923,14. Isso aqui não é uma coisa aqui prevista, é o que gasta. E para gastar, também não vamos ser hipócritas, precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro. As pessoas, com razão, querem um atendimento bom, principalmente quando precisa da saúde, e é um direito que as pessoas tenham médicos para atender as pessoas, tenham remédio para atender suas necessidades. As pessoas querem alimentos para os seus filhos que vão para a escola, é um direito. Querem ensino de qualidade. Mas hoje tudo é caro. É importante que a gente saiba disso. Eu, por exemplo, na saúde, Deus me deu a oportunidade, são 2 pessoas na minha casa, de ter um convênio médico. E não é barato ter um convênio. E as pessoas, às vezes, vão no convênio, passam horas e horas esperando no pronto-socorro também ser atendido, demora meses para marcar uma consulta. Porém, as pessoas querem que esse atendimento mais rápido seja nas unidades de saúde, nos UPAs da vida. Mas volto a insistir, tudo isso tem custo. E muita gente não sabe é que hoje entra menos do que entrava no passado. E você tem que manter aquele equilíbrio. Volto a dizer,
É um projeto confortável para nós que somos vereadores? Não, não é. Não é um projeto confortável, mas é necessário. É necessário que a gente tenha a oportunidade de discutir esse projeto, como discutimos semana passada, como vamos votar a discussão total hoje. Mas eu tenho certeza que, por mais que pareça, nós não vamos perder nossa competitividade, não. Nós vamos estar competitivos também, porque em breve tudo será equalizado na mesma vibe, como diz o ditado. Então, mesmo desconfortável, volto a dizer, esse projeto é necessário a gente votar. Se a gente quiser ter as contas públicas do nosso município no azul e a gente querer, de fato, qualidade no atendimento público. Mesmo desconfortável, quero dizer, Jean, que é necessário e eu voto favorável. Obrigado. Mais uma vez, aí, bom dia a todos. Eu, por perfil particular, eu tenho o costume de não ser maçante nas palavras, principalmente hoje aí que está repleto de jovens. E também num curso que eu fiz no núcleo de formação de conservadores, a gente aprende que quem fala pouco, fala bem. Eu acredito que a maioria dos jovens já deve estar pensando em, poxa, devia ter ficado no colégio estudando. Está maçante, está entediante aí, né? Estou vendo a sua cara aí, ó. Desliga o celular do joguinho e presta atenção na sessão. Inclusive, convido a todos para participar desse grupo. Procura na Júlia, ela coloca vocês no grupo sobre a formação de conservadores. E o que eu quero deixar aqui bem claro, para vocês estudantes pesquisarem, e para você que nos assiste pela TV Câmara, que nós temos que ser totalmente contrários a essa reforma tributária imposta por esse governo federal, esse desgoverno federal. E quero deixar claro aqui que palavra de homem não faz curva. Na primeira discussão foi favorável, segunda discussão, favorável. Pessoal, peço que se inscreva aí, senão eu vou encerrar a votação. Luiz Flávio. Quero cumprimentar a todos. Joex pediu para alguém desligar o celular aí, Joex. Essa bronca vale para nós vereadores também, né? Porque tem muitos vereadores aí, inclusive eu, que ficamos antenados nas notícias para poder vir debater aqui. Dizer que esse projeto, na verdade não foi falado aqui ainda, mas ele vai aumentar o imposto na cidade de Jacareí. Aumenta o ISS, o Imposto sobre Serviço. E por quê? Porque o Marcelo estava aqui, acho que ele foi tomar um cafezinho, mas o Marcelo disse bem, a cidade está quebrada, fruto dos últimos 8 anos, como ele bem fala aqui, olha, o Joex apoia o atual prefeito, que foi braço direito do prefeito anterior. Ele disse aqui que a cidade está quebrada, o Marcelo Dantas, não é? Se o vereador que apoia o prefeito, que foi braço direito do prefeito anterior, está dizendo que a cidade está quebrada, quem sou eu para contrapor o Marcelo, não é? Então, por essa razão, pretende organizar as finanças do município, que já não consegue mais dar conta de fazer grandes investimentos na cidade de Jacareí. Então, por isso que o prefeito atual mandou esse projeto de lei para cá, para aumentar o imposto, e vai refletir em cada cidadão jacareense. Porque a empresa que fatura mais de 4, 8 milhões, vai sim encarecer os serviços que são prestados. Vocês, jovens, é muito importante que a gente vota aqui, é um projeto de lei. E aqui estão todos os serviços que vão ser encarecidos na nossa cidade. Vou dar um exemplo para vocês. As escolas particulares, vai aumentar o imposto de ISS. Então,
você acha que o empresário vai assumir esse custo? Obviamente que não. Ele vai repassar para as pessoas que consomem esse serviço. Então, o pai de vocês, por exemplo, que tem, vai um outro irmãozinho matriculado numa escola particular, vai aumentar a mensalidade, porque aumentando o ISS, esse valor vai ser imediatamente repassado para as mensalidades escolares. E olha só, até os funerais, repito aqui, até os funerais vão pagar mais caro. Então, aquele que perdeu um ente querido vai pagar mais caro, porque está aqui no projeto de lei, não é? Então, não só vai atingir as empresas, mas vai atingir a toda a população de Jacareí, porque quando se aumenta um tributo, ele é imediatamente repassado para a população. Qual empresário que vai absorver esse custo, você aí que está em casa nos acompanhando? Você acha que o empresário aumentou lá o custo da escola, vai falar, não, eu não vou repassar na mensalidade escolar? Obviamente que vai. Então você que tem filho matriculado na escola, já se prepare, que vai ter o reajuste do ISS, não é? Você, por exemplo, que tem um planinho funerário, vai aumentar, porque está aqui, ó, está aumentando a alíquota do ISS, não é? Nós temos que ser aqui com a população e dizer exatamente o que está sendo votado, que é aumento de imposto. E por isso saúdo novamente o Marcelo Dantas, que veio aqui, não é? Subiu aqui, ele apoia o prefeito. Ele veio aqui e disse, vai aumentar o imposto, não é? Porque senão parece que a gente está falando coisa aqui que não existe. E quem que tiver dúvida, tem aqui o projeto de lei que está dizendo quem vai pagar essa conta, que é a própria população ao final. E por que chegou a esse caos financeiro Jacareí? Eu me lembro bem, Marcelo, que logo no início no mandato do ex-prefeito Isaías, veio um projeto de lei para cá, para que se fizesse um empréstimo da ordem de 60 milhões de dólares. E eu era um vereador de oposição ao prefeito, mas fiz questão de votar favorável, porque esse dinheiro ia fazer muitas obras em Jacareí, e essas obras iam providenciar, iam impulsionar o desenvolvimento, e obviamente você arrecadaria mais e você fazia com que o seu caixa ficasse equilibrado, não é? Quando você faz uma obra e tem desenvolvimento, instala empresas, as empresas pagam imposto para Jacareí e o nosso orçamento estaria equilibrado. Olha para vocês terem uma ideia, nem o Cristo, no Morro do Cristo, escapou, vereador Paulinho, porque até hoje, essa obra era para ter sido entregue há mais de 2 anos, até hoje não foi entregue para a população. O viaduto, que era para custar 1,5 milhão, terminou custando 6,5 milhões de reais, nem ônibus, nem caminhão pode passar no viaduto. Qual o desenvolvimento que levou para aquela região a construção daquele viaduto? Humberto de Alencar de Castelo Branco, acabei de fazer um pedido de informação que hoje está rebaixado o asfalto lá, uma obra que foi entregue há 2 anos, 2 anos e meio. Sabe qual outra obra que também estaria pronta, né? Que essa aí eu quero ainda, se Deus quiser, ver em Jacareí, foi a revitalização da prainha. Lembra, Paulinho? Voto favorável, que nós vamos revitalizar a prainha, vai ser um ponto turístico para a cidade. Olha como está a prainha hoje, não é? A prainha hoje está sendo frequentada ali por pessoas que fazem uso de entorpecentes, as pessoas não querem ficar à noite ali, porque é um espaço que não tem condição de ficar. Então, tudo isso foi prometido pelo ex-prefeito, dizendo o quê? Aprove o empréstimo, e nós aprovamos o empréstimo. E essas obras, efetivamente, não trouxeram desenvolvimento para Jacareí. E se não trouxeram, estamos aí enfrentando o caos financeiro, como o próprio prefeito atual falou, né? Quando o Celso assumiu a prefeitura, ele disse na rede social dele, está certo, Marcelo? Falou assim, a cidade de Jacareí está quebrada. É isso que o Celso falou na rede, não é? E posso depois pôr até o vídeo na justificativa do meu voto. Não temos nem dinheiro para pagar a conta de energia. Com essas palavras ele falou. Então agora o que tem que fazer? Aumentar o imposto para a população novamente pagar essa conta. E olha, você que está nos assistindo, o ex-prefeito deixou de aumentar o IPTU durante 8 anos. Aqui tem no bojo desse processo uma autorização, para autorizar o prefeito a fazer a atualização da planta genérica de valores, que é a base de cálculo do IPTU, e também aumentar o IPTU via decreto. Então, hoje a Câmara está
delegando isso ao prefeito. E se prepare, contribuinte, que vai vir aumento. E isso vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Para fechar, não só os empresários serão atingidos, mas é a própria população, que é ela quem consome os serviços, e esses serviços vão ser tributados a maior e vão pagar novamente essa conta por uma irresponsabilidade dos 8 anos que não conseguiu controlar as contas públicas. Muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez, quero cumprimentar os alunos, os profissionais aqui da ETEC, cumprimentar nosso secretário de Finanças, o Guilherme, cumprimentar o Nicolas, assessor do gabinete, cumprimentar o Roberto Abreu, secretário de Governo. E eu faço uso do meu direito de fala aqui para discutir esse projeto com bastante propriedade, sem aqui ficar jogando confete, mas a gente, quando se prontifica a sair para disputar uma eleição, cada um, depois de eleito, traz aqui para essa casa a sua experiência, a sua formação acadêmica, né? Eu sou advogado, tenho 2 pós-graduações, uma especialização em gestão pública, tive a oportunidade, no início dos anos 2000, de ser procurador fiscal, que é aquele que auxilia todo o corpo técnico da prefeitura no que diz respeito aos tributos da cidade, que é o tema que nós estamos discutindo aqui. Estou com 47 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhas, uma delas vai fazer 18 anos e a outra vai fazer 14 anos. Estava conversando com a professora que compartilhou comigo que vocês estão na faixa etária aí de 15 a 17 anos. Então, praticamente a idade da minha filha mais velha. E eu gosto de falar muito para minha filha, nesse mundo hoje, né, que a gente está com o celular na mão a todo instante, recebendo um volume imenso de informações, que é fundamental que a gente busque parâmetros, que a gente busque a verdade, e que a gente não receba uma informação de imediato e a gente encare aquilo como verdade absoluta, porque na internet está cheio de coisa. Vocês sabem disso. Então eu contei um pouco da minha trajetória, porque eu, quando eu entrei no estágio na prefeitura, no final dos anos 90, mais precisamente em 1998, eu digitava as petições no jurídico com a máquina Olivetti, professor. A gente não tinha computador, não tinha, o computador estava se iniciando ainda. Aqui o Brasil estava muito atrasado. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque se a gente não tiver conhecimento sobre esse projeto que nós estamos discutindo, mas conhecimento técnico, olhar no olho das pessoas e falar a verdade, nós corremos um sério risco de iludir as pessoas, de deixar a população aflita, com a cabeça a milhão, achando, olha, puxa vida, eu sou cabeleireiro, eu sou barbeiro, eu sou um profissional autônomo, liberal, sou manicure, pedicure. Nossa, eu vou ter um impacto maior na alíquota do meu ISS. Isso é mentira. Isso é mentira. Hoje não existe nenhum profissional, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, que tenha um faturamento bruto anual superior a 4.800.000. Aí vocês podem questionar, mas por que isso está na legislação? Porque nós temos que preparar a cidade para o futuro. E se a gente receber uma empresa desse porte lá na frente? O ditado não é quem ganha mais paga mais? Então as pessoas que serão atingidas aqui com esse projeto representam 2%. A cada 100, 2 CNPJs serão atingidos. 98% não serão atingidos. Então, o discurso que se faz hoje
às vezes dá a impressão, calma aí, então nós vamos tributar esses daqui. A gente não pode tributar o rico, aquele que ganha mais. Até me recordo aqui, quero mandar um beijo para minha mãe. Há um certo tempo, eu chorando, eu falei para ela, puxa vida, tem que pagar IPVA, IPTU da casa. Minha mãe virou para mim com muita serenidade e sabedoria, falou assim, graças a Deus, né, que você está com um carro bom, que você tem uma casa que você tem que pagar. Então hoje, falando aqui com muita clareza para vocês, nós estamos fazendo justiça fiscal, nós estamos fazendo uma adequação de uma legislação federal, que é a Emenda Constitucional 132, depois vocês podem, vai estar registrado aqui na TV Câmara, vocês podem pesquisar. Essa Emenda Constitucional, ela unificou o ISSQN, que é o Imposto sobre Bens e Serviços de Qualquer Natureza, que é municipal, e o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Essa junção criou-se o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que já sabemos, como foi explanado aqui pelo líder do governo, que em 2032 ele vai ser unificado no Brasil, para que a gente não tenha essa guerra fiscal. E nós temos que lembrar também que nós estamos numa região metropolitana. A RM Vale, ela passa a aglutinar municípios com realidades distintas, que se a gente tiver alíquotas diferentes, acabam que alguns municípios que têm um incremento de receita de outras fontes, acabam se beneficiando. Então o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então no campo do achismo, porque o fulano vai aumentar, porque Beltrano vai aumentar, o da escola, isso é achismo. Por quê? O que a gente tem que conscientizar é que o empresário que afere lucro, que recebe aqui do município, e graças a Deus está numa condição confortável, até porque no seu imposto de renda já apresenta um faturamento bruto vultoso, que ele tenha consciência de que ele recebe um lucro alto e que ele tem que equilibrar a balança. Não transportar, como se fala, para o usuário, para aquele tomador de serviço. Isso pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Da mesma forma que é direito, dentro de uma concorrência que você tem de mercado, de outras escolas, por exemplo, fazendo justiça, não atribuírem isso ao tomador de serviço. E aí, direito de mudar de escola. Essa é a livre iniciativa que todo mundo tem. Na semana passada eu falei um pouco sobre a conjuntura econômica do país. A gente sabe que, infelizmente, só para concluir, senhor presidente, que a gente não vive um bom momento, que a gente vai no supermercado, às vezes com R$200 e sai com 1, 2 sacolinhas. A gente sabe, mas essa legislação, ela é inovadora, ela visa tributar aqueles que têm mais condições. E só para concluir, lembrando que ela também possibilita que as pessoas que pagam em dia tenham 10% de desconto, e ela não vai valer agora para 2025. Começa, pelo princípio da não surpresa, começa a vigorar a partir de 2026, em decorrência do princípio da anualidade. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e fico sempre à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, estou às ordens aqui na Câmara Municipal. Bom dia a todos, mais uma vez. Fico feliz que esse debate esteja sendo conduzido aqui na Câmara, mas eu acho importante a gente recapitular para quem está assistindo essa sessão, sem ter assistido a sessão anterior, o que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo aqui a possibilidade da Prefeitura aumentar na canetada o IPTU no final desse ano e o aumento, não a possibilidade, o aumento efetivo de praticamente todos os serviços aqui em Jacareí, do Imposto sobre Serviço. Esse aumento certamente vai impactar a comunidade como um todo. Afinal de contas, apesar de eu querer concordar com o vereador Hernani de que os empresários que vão ser impactados por esse aumento de imposto vão ter a grandeza de não repassar
ele para os consumidores, eu acho que, infelizmente, não é assim que o mundo funciona. E a gente tem que ter o pé no chão e o realismo de entender como o mundo funciona e legislar para o mundo que existe, não para o mundo que a gente gostaria que existisse. A gente está falando aqui do aumento do imposto sobre serviço e do, muito provavelmente, aumento do IPTU. Esse projeto de lei aqui permite que o prefeito, por meio de um decreto, mais que dobre o IPTU, porque ele pode mexer na base de cálculo. Antes, se esse projeto não fosse aprovado, qualquer aumento do IPTU teria que passar por essa Câmara. Então, a aprovação desse projeto não é só aumento de imposto, é sim aumento de imposto, mas é mais do que isso, é o recuo institucional dessa Câmara. É os vereadores dando um poder que era conferido ao Poder Legislativo para o Poder Executivo. E isso é uma mudança bastante relevante. Muito provavelmente esse projeto vai ser aprovado. A Prefeitura tem a maioria aqui nessa Câmara, a base é a maioria nessa Câmara. E está tudo bem, faz parte da democracia. As discussões têm que acontecer, o lado que conseguiu fazer mais representantes durante a eleição vai acabar prevalecendo. Mas também é muito importante que a gente consiga travar um debate honesto, um debate que qualifique o projeto. A oposição serve justamente para a gente conseguir melhorar os projetos que vão para a cidade, conseguir melhorar a gestão pública. Eu não sou do time do quanto pior, melhor. Para mim, quanto melhor tiver Jacareí, quanto melhor tiver a nossa cidade, melhor, porque o povo ganha. Só que não dá para fazer isso sozinho, achando que a gente tem todas as respostas, achando que a gente é o todo-poderoso, achando que a gente vai ter a melhor escolha sempre. Quando a gente discute, a gente sempre melhora, porque a gente ouve os pontos fracos, quando a gente tem a humildade de abaixar a cabeça e entender. E essa discussão que a gente iniciou já está sendo muito positiva. Vejam só, esse projeto era para ter sido aprovado, ter sido iniciado a aprovação há 2 semanas. Teria sido discutido aqui sem ter passado pela sociedade. Eu liguei um dia antes para a Associação Comercial de Jacareí e para a Ordem dos Advogados aqui de Jacareí para perguntar para eles se eles sabiam que o projeto ia ser discutido há 2 semanas. E eles disseram que não sabiam. Então, as 2 principais associações que tratam dos empresários e também dos advogados não sabiam dessa alteração. E desde que a gente começou esse debate, olha quantas coisas já aconteceram. Primeiro, a gente teve o adiamento do projeto. O projeto não foi votado quando estava sendo planejado. Depois a gente teve a fala da presidente da OAB, aqui nessa tribuna, doutora Diva, cobrando mais diálogo com a população, cobrando que a prefeitura passasse a conversar com o povo e com as associações. Depois disso, a gente teve uma reunião que o prefeito fez com a Associação Comercial e com a OAB, para explicar o projeto, para discutir o projeto. E para finalizar, né, Luiz Flávio, teve esse vídeo do prefeito, que o prefeito basicamente está dizendo que trabalha só para um lado da cidade, escolheu um lado para trabalhar e para o outro lado ele não gere, né, não cuida da cidade, mas falando sobre o imposto, discutindo o imposto e o aumento que ele está propondo. Então, sempre que a gente discute, a gente melhora. E a discussão que a gente iniciou aqui já está qualificando esse projeto, eu tenho certeza. Eu quero pedir, e aproveitar a presença aqui do secretário de Governo, do secretário de Finanças, cumprimentar vocês, sei que é muito difícil o trabalho que vocês realizam, para que a gente tenha um debate mais franco e mais aberto com a Câmara e com a sociedade nas próximas oportunidades. Para que sempre que a gente tiver uma mudança tão significativa como a gente está tendo aqui, que a Prefeitura tome a iniciativa de chamar a comunidade para discutir, para conversar e para qualificar os projetos. E eu vou dar um exemplo prático, já que a gente está com tantos alunos da ETEC aqui, sobre um projeto que vai ter que ser discutido com a população, que é a tomada da área da ETEC. A Prefeitura quer tomar uma parte da ETEC para fazer lá uma série de prédios públicos. Isso precisa de discussão. Isso não pode ser feito da noite para o dia. Não pode ser feito de uma hora para outra. Existe um abaixo-assinado dos alunos da ETEC, dos professores, da gestão da ETEC, pedindo para que essa área seja respeitada e que não seja tomada. Foi a luta da minha geração. A gente fez o Verde Não Se Vende lá para impedir a venda daquela área. E também é uma questão ambiental muito importante. E já que a gente está falando de meio ambiente, eu queria chamar a atenção para 2 aspectos que a gente está discutindo aqui, quando a gente fala do IBS. O primeiro aspecto é, uma das justificativas da Prefeitura para ter esse aumento do ISS é para que a gente eleve a média de arrecadação da Prefeitura, para quando houver a transição do ISS, que é o imposto que existe hoje, para o IBS, que é o imposto que vai existir depois que a reforma tributária for efetivada, né, a reforma tributária nacional,
para que esse IBS seja maior, porque ele vai ser calculado com base na média da arrecadação do ISS. Só que existem outros aspectos dessa arrecadação. Por exemplo, com a reforma tributária vai ser criado o IBS Verde, que é uma modalidade que incentiva empresas, que incentiva municípios que tenham práticas sustentáveis do meio ambiente. Os futuros repasses de fundo do governo federal vão depender do quanto Jacareí cuida do nosso meio ambiente. E, recentemente, Jacareí teve a nota do meio ambiente rebaixada pelos órgãos de proteção. Recentemente, a gente teve um projeto de lei aqui que foi aprovado que relativiza licenciamento e que flexibiliza licenciamento ambiental que pode causar impactos no meio ambiente. Então, não adianta a gente tentar aumentar na canetada a arrecadação do ISS se a gente não está preocupado com a reforma tributária num todo. Jacareí pode compensar essa questão do baixa arrecadação do ISS com uma defesa firme do meio ambiente, mas não foi a escolha que a gente está fazendo. A gente prefere tirar a área da ETEC, que é o último pulmão verde, a preservar o nosso meio ambiente. E aí eu queria falar uma última coisa, que eu acho que é muito relevante, que era esse segundo aspecto que eu queria discutir com vocês, que está sendo muito falado aqui. Se falou aqui que as empresas que estão no Simples não vão contribuir, não vão ter esse aumento do ISS. E é verdade, porque elas contribuem pelo DAS. O DAS é uma guia que consolida 11 tributos. Mas nem toda empresa de pequeno porte está no Simples. A gente fez um levantamento aqui, de 5% a 10% das empresas que poderia estar no Simples, opta por não estar. E aí não importa se ela recebe 1 milhão por ano, se ela recebe 4 milhões por ano, se ela recebe 300 mil por ano, ela vai ser tributada pelo ISS. Se a gente quer ter um debate justo e franco, a gente tem que ter debate, discussão, conversa. E aí a gente tem que sentar e ter tempo para discutir. Porque falar até papagaio fala. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente sobe aqui para fazer as defesas, porque nós legitimamente fomos escolhidos pelo povo para fazer a representação do povo nesta casa. E nem tudo leva-se ao debate geral, mas sim por decisões dos eleitos pelo povo para representá-los. Então, por isso, me sinto honrada de ser escolhida por 2.273 pessoas para estar aqui hoje, a única mulher falando nesta casa para todos os munícipes da nossa cidade. Bom, eu primeiro quero dizer que, realmente, falar até papagaio fala, mas estudar tecnicamente sobre os impostos são para poucos. E isso requer técnica. Técnica onde pessoas que estudam finanças têm a capacidade exclusiva para decidir e defender o município ao qual ele foi imposto para defender o município de Jacareí. Então, uma equipe técnica, para que vocês não sejam confundidos, foi escolhido pelo prefeito para fazer análise da proposta federal, o que vai atingir as contas do nosso município para o futuro. Nós não estamos falando do passado, nós estamos falando do futuro. O que a conta do passado deixou não nos representa mais, agora é daqui para diante. Então, esses estudos aprofundados, tanto pelo nosso secretário, que aqui está, Guilherme Seixas. Guilherme, levanta a mão para os jovens te conhecer e também tirar dúvidas com você, porque eu tenho certeza que você irá recebê-los. O Guilherme é uma pessoa incrível, que estuda finanças junto com a sua equipe, seus diretores, e que traz a proposta de melhorias para o nosso município. E ele não foi à toa que o Guilherme foi escolhido, é porque ele é capaz e ele é, como já reforçando, estudado para definir finanças. Eu sou professora do ensino fundamental e, com toda a minha humildade, eu não tenho conhecimento de tudo. Não tenho muitos conhecimentos de advocacia, eu não tenho conhecimentos de uma fazedora de bolo, eu não tenho conhecimentos de finanças. Então, quando a gente não tem esses conhecimentos, a gente baixa a bola e vai atrás das pessoas que têm conhecimento e buscam entender. E eu aqui, não tenho só eu tenho comigo alguns assessores que também estudam
para me alimentar e para que eu fale a verdade à população, para que eu traga a notícia à população e diga a ela o real o que está acontecendo. E esses assessores me prepararam e disseram: Amélia, pode ir convicta que tudo está no caminho certo. É necessário, assim como também o governo nos chamou para uma conversa e para nos alimentar de informações de que essas mudanças são necessárias para que lá em 2030 o município esteja equilibrado e consiga, sim, ter uma arrecadação melhor. Porque deixa de ser ISS para ser IBS, que é um tributo federal. Sabe quanto esse tributo federal? Hoje estamos, alguns aqui, falando contrariamente sobre o que o governo está fazendo para estabilizar, para que a gente tenha uma arrecadação melhor no futuro. Mas sabe quanto o governo federal está propondo? 17,7%. Será que é só o governo aqui que está tributando realmente? Será? Então, a gente precisa analisar com carinho e não se perder e não se confundir com informações, porque, como foi dito, papagaio também fala. E, às vezes, a gente tem que ter propriedade daquilo que a gente fala. Então, eu quero que você, só para quem está nos assistindo também, pode colocar o primeiro slide, por gentileza, porque os técnicos da Prefeitura nos emprestaram os slides que eles prepararam, para que a gente possa apresentar a você que está nos assistindo. Aí está o contexto da reforma tributária, o que vai acontecer e a aliança de bens materiais e imateriais direto ao serviço, falando sobre a competência do Estado e do município e o comitê gestor. E tudo o que acontece dentro para que o que nós estamos votando hoje, de grande importância, seja validado. Próximo slide, por gentileza. A reforma tributária, ela está acontecendo no nosso município por conta de uma emenda constitucional lá no federal, que vai acabar com o ISS em 2032. E o ISS será substituído pelo IBS, cuja alíquota de referência nacional passa a ser não só de 5%, mas de 17,7%. E isso não é uma canetada. Isso são estudos técnicos para garantir a saúde financeira do município. Certo? Isso que está acontecendo hoje aqui é para garantir o futuro do município. O próximo slide, por gentileza. Os critérios de distribuição do IBS para os municípios é a média de arrecadação do próprio ISS no período de 2019 a 2026. Então, nós temos que fazer justiça com o nosso município. E vou dizer mais. Alguém já assistiu The Chosen? Legal, né? Nos primeiros capítulos já mostra Pedro, né, cobrando os impostos. Então, pensa, há 2000 anos nós já pagamos impostos. Para que as questões e a saúde de cada cidade possa se sustentar. E depois vem também, depois de Pedro, vem Zaqueu, que é também um cobrador de impostos. Então, pense, nós estamos falando lá de 2000 e poucos anos. E aí cabe à pessoa a qual vocês votaram para definir o que realmente é importante. E a gente, como eu disse, eu preciso ser humilde e acreditar nos técnicos que fizeram os estudos em defesa do município de Jacareí. Não é gostoso falar da palavra imposto, porque incomoda os nossos ouvidos, como eu disse na sessão passada, e que fere também o nosso bolso. Eu também sou munícipe, eu também pago os meus impostos e creio que vocês futuramente pagarão também. Hoje os pais de vocês pagam, mas futuramente também serão pagadores de impostos. E eu encerro a minha fala só dizendo para que você que está nos assistindo, pode colocar o último slide, por gentileza, só falando do que muda e o que não muda. Mas qualquer coisa, só dizer aos microempresários que vocês não pagarão esses impostos com uma arrecadação maior. E sim, terão um ajuste em 2032 para 17,7% de aumento. Tá bom? Conte comigo, estou aqui para poder falar as coisas que a gente luta pela cidade e defender os munícipes da nossa cidade. Então, conte com essa vereadora.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vou colocar em votação. Como voto o vereador Neto Alves. Como voto o vereador Paulinho do Esporte. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores. Como voto o vereador Silfarne, Cidade de Salvador. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Como vota o vereador Daniel Mariano. Como vota o vereador Gabriel Belém. Secretária, gostaria de justificar meu voto. Eu quero dizer que, enfim, a vereadora Maria Amélia sabe do imenso respeito que eu tenho por ela, do trabalho que ela realiza, mas os vereadores não podem simplesmente acreditar no que a prefeitura diz. A gente pode não saber de tudo, a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente não sabe de tudo. Mas a gente tem uma equipe justamente para isso. Eu, por exemplo, não entendo tanto de contabilidade, é por isso que eu tenho um auditor contábil na minha equipe que me auxilia nesses temas. E a gente tem que ter profundidade nesses debates. Por exemplo, Maria Amélia, você disse que o IBS vai ser de 17%, não de 5%, mas é porque o IBS soma vários impostos que juntos dão mais de 20% de tributação. Ele vai reduzir. Só o ICMS aqui em São Paulo é de 18%. Então, a gente tem que ter esse conhecimento elementar para conseguir conduzir a discussão para um lado correto. Dito isso, é contrário, porque se a gente entende o projeto, a gente sabe que não pode, sem discussão, fazer uma mudança tão extrema no nosso município. Paulinho, errei. Como vota o vereador Hernani Barreto. Quero justificar o voto também, dizer que nós adiamos a discussão desse projeto. Nós fizemos reunião com a Associação Comercial e Industrial de Jacareí, junto com a representante, a presidente da OAB, doutora Diva Lukaszek. Aqui, para ficar bem claro, os profissionais autônomos liberais, as micro e pequenas empresas, microempreendedor individual, não terão aumento de alíquota. Somente as médias e grandes empresas que faturam mais de 4 milhões e 800. Então, essa discussão foi ampla. Os vereadores que quiseram as informações buscaram junto ao corpo técnico da Prefeitura, do Poder Executivo. Então, me sinto tranquilo para poder votar esse projeto, porque a gente sabe que nós estamos preparando o futuro. Nós tivemos em 2017 uma redução de alíquota, mas a gente tem que lembrar que depois nós passamos por uma pandemia, o caos foi instalado no mundo, e depois nós tivemos a emenda constitucional 132, que foi de 2023, ou seja, hoje é uma outra realidade. Sou favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Quero aqui só deixar aqui uma justificativa importante que o vereador pontuou em relação ao prefeito poder aumentar o IPTU via decreto. Vereador, o senhor sabe que está na Constituição isso aqui, que foi delegado ao Executivo Municipal fazer essa adequação. Então está aqui, está na minha mão aqui, depois no artigo 116, se quiser eu te mostro depois, está aqui escrito, tá? Então não tem nada na nossa cabeça aqui. Tudo que a gente faz aqui, gente, é com base legal, com legislação, com estudo técnico. Aqui não existe trabalho de amadorismo. Aqui é trabalho profissional, trabalho técnico, técnico e político, com base em muita pesquisa, em muito estudo, em muito diálogo e muita conversa. Então, a gente está aqui para discutir a verdade. Como disse o vereador Hernani, apenas 2% que vão ser tributados diretamente nessa mudança. 2%, que é quem ganha acima de 4,8 milhões de reais por ano. Uma adequação municipal, via federal, Constituição, e o município precisa fazer pensando no futuro da cidade. Sou favorável. Como vota o vereador Joex Almeida? Justificando o voto, hoje foi um dia de ensinamentos aqui. Vereadores nos ensinou que papagaio fala, vereadores nos ensinou que temos que buscar conhecimentos. Eu vou ficar nessa base. Eu, particularmente, busquei conhecimento. Participei de fórum, em debates na LESP, busquei com especialistas, inclusive o nosso prefeito é formado em economia, e hoje eu tenho convicção do meu voto. E reafirmo, o problema nosso é a reforma tributária, que está centralizando todos os tributos dos municípios em Brasília. Mais Brasília e menos Brasil. É isso que a gente tem que abrir o olho. E o meu voto é favorável. E aproveitando ainda em tempo, presidente, eu quero parabenizar mais uma vez a coordenadora Elisiane. Acabei de ter uma conversa com ela que falou que os alunos que estão da ETEC estão voluntariamente, nenhum está obrigado a estar aqui assistindo. Então, parabéns a todos mais uma vez.
Como voto o vereador Luiz Flávio. Justificar o voto. Olha, eu sou contra o projeto de lei. Eu não vou votar aqui para aumentar tributos na nossa cidade. Está se dizendo aqui que 2% vão ser... Não, quem vai pagar a conta são os 250 mil habitantes aproximadamente de Jacareí, porque os serviços vão aumentar, vai doer no seu bolso. Olha, poderia pelo menos não aumentar o tributo ISS sobre os funerais, sobre o plano funerário, porque a maior dor do ser humano é perder um ente querido. E hoje está se votando aqui o aumento do ISS sobre, inclusive, plano funerário. É lamentável. O meu voto é contrário. Como voto o vereador Marcelo Dantas. Como voto a vereadora Maria Amélia, justificando meu voto para vocês que estão nos assistindo. Só para vocês entenderem, esse projeto foi protocolado na casa dia 1 de julho, dia 1º de julho, então, tempo hábil para discussões. Não foi solicitado pelo governo, colocado de emergência, né, um projeto para votação a toque de caixa. Foi um projeto colocado dia 1º de julho. E segunda questão é que, como eu disse, dói na gente ter que fazer certas aprovações, mas é necessário para a saúde financeira do nosso município. Lembrando que o governo passado conseguiu, em 8 anos, construir 13 creches e garantir também mais de 5 obras de drenagem grandes para a nossa cidade de combate às enchentes. Então, isso é fruto de uma boa arrecadação e de um equilíbrio financeiro na cidade de Jacareí. Segunda discussão do PLCE número 3 de 2025 foi aprovado por 11 votos favoráveis e 2 votos contrários. Próximo projeto.